Bom, voltando aqui agora, a gente já temos quem viu a aula anterior, a gente já tem o nosso arquivo de coordenada importado. Para quem não viu, assista o vídeo na aula anterior que eu vou estar explicando como faz essa importação, beleza? Então, vamos lá, arquivo de importação ou arquivo de coordenada importado, qual o próximo passo? O meu próximo passo eu vou vir aqui em desenho, arquivo, carregar, pontos. Pontos, veja que ele já aparece coordenado. Se você trabalhou com irradiação e tem algum ponto, você pode vir que ele ia estar aqui também. Então, eu vou vir aqui em coordenadas e vou dar um duplo clique nele. Ele pulou aqui para escolhido e você vem aqui em carregar. Pronto. O arquivo carregado a gente vai fazer aquela mesma prévia. É umas abas tipo um padrãozinho que o topográfico tem. Então, eu venho aqui em variável, estilo de ponto e eu quero ver minha descrição. Não necessariamente eu preciso ver o número do meu ponto. Cota também eu não quero. E aqui eu vou botar para a gente estar vendo ele com cruzeta. Pode ser cruzeta. Ok, cruzeta não, vou botar uma bolinha aqui. Botar a bolinha, beleza? E vou dar um ok. Agora no F4 ele já mudou. Eu não alterei a cor, por isso que ele veio nesse cian. Certinho? Então vamos dar um zoom aqui com F5, aumentando o F3 para eu estar andando, que eu quero ver o início. Beleza? Então tá aqui, seria meu início. Vou só acender o número dos pontos para eu ver qual foi o sentido ao qual ele iniciou a coleta dele. Vou dar um F6. Pronto, então é aqui mesmo, ponto 1. E a gente vamos dar sequência aqui. Eu vou tentar estar fazendo tudo primeiro por aqui. Beleza? Então, vamos lá. Dá um F4. E aí ele está enquadrado. Primeira análise que você tem que fazer quando a gente faz um cadastro seria primeiro desenhar, né? Mas quando a gente faz um cadastro, você veja que até dando um zoom, você tem uma curva nesse ponto, é como se fosse uma curva de sinuosa, né? Você tem uma curva aqui e você tem outra curva aqui para poder finalizar. Mas às vezes, por se tratar de rodovia existente, de alguma estrada, encascalhada e tal, tem muitas curvinhas sinuosas, né? Tem muitos vértices que você precisa tirar, né? Precisa modificar, se atentando sempre se um lado tem casa ou se tem posteação, qual demanda que você pode remover, qual demanda que você não pode. Então você tem que estar se atentando muito a isso. A ferramenta CAD aqui no topográfico eu não sou fã. Normalmente eu pego todo o elemento aqui, exporto para o AutoCAD. Primeiro faço meu manuseio no AutoCAD lá por conta do scroll do mouse, por conta de tudo isso, porque essa ferramenta realmente eu não gosto muito dela aqui no topográfico. Beleza? Então, como eu vou falar a vocês para sair, para estar engatilhando no topográfico, ele poderia, você pode vir aqui essas opções. Essas opções ela é o Snap, né? O Snap do AutoCAD, né? Tipo aqui eu vou pegar um ponto, aqui eu só clico em cima de um ponto. Aqui seria a minha polilinha, aqui seria a minha linha e aí vai. Então, vou pegar aqui uma polilinha e vou dar o F3, o F5 que eu quero dar um zoom no meu ponto 1. E eu cliquei, ele já pegou minha polilinha. Vou afastar um pouco, afastar mais aqui no F6 e vou olhar, esticar a minha linha passando sobre os eixos para ver qual está aproximando. Você veja que só de eu pegar esse eixo, eu já fugi desses dois. Não sei se vocês estão conseguindo ter a noção aí, ó lá. Ó. Eu já fugi. Então, tipo assim, desse eixo eu só consigo praticamente estar pegando esses três eixos. Aqui ele já tomou do sentido. Esse cruzamento, esse manuseio aqui eu acho ruim. Então, como eu disse a vocês que eu vou ensinar vocês a sair do zero. Vamos lá, que o que é que eu faço aqui agora? Com ele carregado em desenho, eu venho aqui e eu vou exportar. Exportar DXF ou DWG. Aí ele já está aqui, vai salvar dentro de aula 1. Deixa eu dar um topográfico. Beleza, eu vou jogar ele aqui na minha área de trabalho mesmo. Área de trabalho eu vou botar aqui aula underline 01 underline topográfico. Beleza?
Vou abrir ela e vou dar um nome para meu arquivo. Vai ser meu pontos eixo, só para eu ter um parâmetro aqui de eixo. Eu não vou exportar ele em 3D, que eu não quero ele cotado, só preciso dele em 2D e vou botar aqui numa versão mais inferior. Beleza? Então eu vou exportar. Vou minimizar meu topográfico e vou vir aqui na minha área de trabalho. Ele salvou aqui do outro lado, mas eu já jogo ele aqui para você estar vendo. Então ele está aí, minha aula 01. Vou abrir ele aqui e vou tentar abrir ele direto. Tá vindo tudo para cá, tá? Então eu duplo clique e já estou abrindo o meu AutoCAD. Aqui é só fechar. Eu trabalho com civil, mas eu vou trabalhar como se a gente estivesse naquele velho AutoCAD. As linguagens da comunicação, elas praticamente são as mesmas. Esperar abrir aí para a gente poder estar trabalhando. Beleza. Espera um pouquinho. Abriu a tela toda preta, você dá o comando Z. Vou dar um comando estilo AutoCAD, né? Eu não sei se o AutoCAD que vocês têm, ele vai ter o ZE, que já é um extender. Ele vai funcionar. Então vou dar o Z Enter. Enter. Ele deu um extender e trouxe tudo para cá como pontos, como bloco. Então isso aqui tá como pontos, como bloco. Beleza? Aqui sim você trabalha com scroll, você tem o pan, que fica muito mais fácil de você estar manuseando. E aí eu vou fazer o cruzamento do PI. Os cruzamentos de PI nada mais é os pontos de intersecção das minhas retas. Os pontos que eu tenho reta vai ser onde eu vou precisar estar gerando as minhas curvas. Então aqui na aba Home mesmo eu vou pegar Polyline. Cliquei aqui em Polyline ou eu poderia dar o comando PL, Polyline e dar Enter. Em Polyline eu vou estar pegando Center, né? Eu tenho um círculozinho, deixa eu ver, e vou mudar aqui, ó. Aqui no Snap, aqui onde vocês mudam, eu vou deixar apenas Center, tá vendo? Center, eu vou tirar todos os outros, que é para ver se ele vai funcionar aqui. Pronto. Pegou o Center, aí vou vir aqui, ó. Peguei o eixo, tá pegando outro eixo ainda. Quando eu mudo para cá, o já começou a abrir. Eu não sei se eu posso fazer isso lá. Isso aí é um estudo técnico de quem faz o levantamento. Eu vou tentar seguir o mais fiel possível essa determinação que ele pegou lá do coisa. Então eu vou clicar nesse aqui e eu já paro. Esse aqui, se eu pegar um DI de distância para eu medir esse ponto daqui, F3 desliga o snap, viu? Se você ver eu apertando F3, você vai ver que o meu snap está desligado. E agora eu vou medir até aqui. Então ele está me dando uma distância de 7 centímetros arredondado. Então, 7 centímetros dá para passar. Então deixa aí que tá beleza. Venho aqui de novo, comando PL e saio. Desligar o meu snap, eu pegar o centro certinho do meu eixo e vou ver aqui se vai passar. Lá passou. Deixa eu ver se mais um aqui passa. Já deu uma disfarçada. Tá passando até então. Então eu vou vendo aqui se tá passando o meu eixo, se os meus eixos estão passando. Vou dar um clique aqui. Olha lá, ó, veja que eu tenho os afastamentos. Repito o comando DI e vou dar um check. Desligo o meu snap, senão ele vai pegar apenas o centro. E vou dar 14. Passa. Se não passar, você tem que ajustar. Aqui está dando mais de 14. Se não passar, você tem que ajustar com base na sua necessidade. E assim vai. Se eu criar uma linha, vamos supor que eu crio uma linha aqui. E vou selecionar ela e vou dar um extender. É X. Comando extender. E vou estender essa polilinha. Para eu dar um check até onde o eixo eu vou estar utilizando. Então, ó, você veja que aqui já está se afastando e tal. Então aqui eu não posso estar me afastando. Então, se eu não posso, deixo a linha aí essa bagunça mesmo. Eu trabalho desse jeito, bagunçado. Ligo o F3, pego o centro novamente. Vou ver se esse eixo aqui eu já estou vendo que eu vou perder esse, ó. Ó, já estou vendo lá, tá beleza. Deixa eu vir para aqui. Então tá beleza. Vou vir para aqui. Ali já se afastou demais. Então você veja que você está tendo vários pontos de curva ali, essas curvinhas bestas, que isso varia muito do serviço. Eu não sei se lá eu posso estar fazendo, entendeu? Eu não tenho um levantamento voltado a isso. Mas vamos lá. Vou amarrar esse aqui só para você ter como exemplo o que você tem que fazer. Ficou essa bagunça. Então você dá o comando, vou dar um comando logo aqui, do comando fillet.
comando fillet ele é para você fazer a junção com base no raio ou não. Nesse caso aqui eu não vou fazer, eu quero só os PIs, eu quero os pontos, os cantos. Linguagem popular, eu quero os cantos. Meu ponto de intersecção do cruzamento da minha reta. Essa aula ela vai ficar extensa e vai ser uma aula bem complexa, viu? Então, que é para você determinar o seu traçado. Então, digite o comando F de fillet, ou na minha aba do civil eu posso estar vindo aqui, ele é o mesmo comando, mas eu gosto de trabalhar pelo atalho que você ganha tempo. F de fillet, ele me pergunta aqui algumas perguntinhas e meu raio está zerado, se atentem a isso. Se você quer dar um comando com raio, você tem que digitar R. Novamente eu vou fazer um aqui só para você ver. Você digita R e digita o valor do seu raio. Eu quero um raio de 100. E ok, seleciono a minha primeira entidade, seleciono a minha segunda entidade. Ele já fez um arco aqui com um raio de 100, beleza? Porque isso é um pezinho bem curto, mas não é assim que eu quero o meu canto exato. Então eu vou dar o comando novamente de fillet, vou dizer a ele aqui que eu quero o raio e meu raio ele é 0. Então seleciono a minha primeira entidade, seleciono a minha segunda entidade, ele já fez o cruzamento determinando apenas o meu PI, que seria o meu primeiro, ok? Aqui a mesma coisa, primeiro eu vou dar um extender, seleciono a linha, extender e eu vou estender só para ver onde ele fecha para não dar erro. Então você veja que ele estendeu até aqui. Já que ele estendeu até aqui, repito o comando fillet F, Enter, seleciono minha segunda entidade, ele já cortou. Então você veja que aquela bagunça já deixou de existir, ok? Vamos lá novamente, polyline, com o snap ligado, só quero pegar o centro, porque aqui eu estou com bolinha, se fosse cruzeiro ia ser intersecção ou midpoint. Então vou ver, seleciono até aqui e vou mover essa linha, comando move, vou botar ela cá no final, só para a gente dar uma extender nela para ver até onde esse eixo vai me atender. Beleza, olha lá, então ele já sumiu aqui da minha curva. E aqui eu sei que ele não se cruza, eu já vou dar um comando F de fillet para ele fechar ao meu PI. Então, vamos lá. Veja, até aqui eu vou deixar isso passar, e aqui agora, como se afastou demais, eu vou pegar um novo para a gente estar criando uma curva. Então puxei, tem um eixo muito fora lá, eu vou sair do meu comando, porque eu creio que minha tangente ela esteja por aqui. É a noção básica de prática de campo também, você tem que ter mais ou menos onde você já tem uma reta caracterizada, você não perde muito tempo tentando determinar se vai ser curva ou o que vai ser. Então você já pega uma reta aqui, ó, mais ou menos aonde você vê que dá para passar, e aí você já faz o cruzamento. Se eu pegar aqui e dar um extender, é X para extender e estender, você não se preocupe com isso aqui agora, porque essa polilinha eu não preciso estar passando 100% aqui, que aqui depois eu vou determinar uma curva. Então essa curva ela se aproxima com isso. F, comando fillet, e vou fechar minha polilinha, beleza? Aqui eu vou dar um extender só para a gente ver como ela está se comportando lá, para que vai ser já o meu fechamento. Então, ó, veja, os eixos já estão para lá, teoricamente minha curva vai vir até aqui, e minha curva vai ter que acentuar de maneira que ela amarre com esses eixos. Vou pegar minha última polilinha aqui, para a gente estar finalizando o nosso traçado, e vou botar ela aqui. Vou dar um comando fillet, novamente, seleciono minha primeira, seleciono a minha segunda. O que vai acontecer? Quando eu determinar minha curva, teoricamente, minha curva ela vai fazer mais ou menos, isso aqui é um arco qualquer, só para a gente ter como exemplo, ela vai fazer mais ou menos isso aqui. Curva ela não vai jogar para cá para abrir, lógico, então ela vai estar fazendo mais ou menos uma concordância nesse estilo aqui. Isso aí é que vocês que vão estar checando se atende ou não, beleza? Tem até uma formulazinha de raio obrigado aí que você, tendo o cruzamento do seu PI, com essa medida você passa exatamente nesse ponto que seria a flecha, certo? Então, com a minha polilinha criada, eu já teria meus pontos, meus elementos de PI, beleza? Então vou pegar um comandinho, se você parar aqui, veja que ele já está mostrando 131 até meu outro PI, aqui não deu para ver que está em cima. Mas se você pegar aqui o comando
Annotate até aqui, ó, vou mudar que é para vocês, quem não tiver conhecimento já saber. E você medir do seu ponto. Nesse caso aqui agora eu vou ligar os endpoints, que é início e final da polilinha. Eu tenho 42 metros, entendeu? Isso você tem que ter mais ou menos essas informações, uma noção prévia para na hora de você determinar lá as suas curvas. Ok? Você vê que aqui é só uma polilinha, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. 5 PIs, né? 5 PIs, 5 não, 7, com inicial e final. Mas eu tenho 5 PI intermediário. Então é assim que eu determino a minha polilinha inicial. Para estar gerando meu traçado lá, porque o manuseio aqui é melhor do que lá no topográfico. Então eu vou dar um save aqui, vou tentar até utilizar ele mesmo. Deixa eu tentar, vou mudar o lay dele aqui, criar um novo lay aqui. Deixa eu dar o nome aqui, só para eu criar um novo lay. E eu vou tentar criar aqui com eixo. Vou botar o meu lay como eixo, vou mudar a cor dele aqui para azul. Ok, beleza. Eu vou fechar. Vocês não viram, né? Então eu cliquei em lay aqui, é porque eu trabalho com duas telas, ele jogou do lado. Então quando eu cliquei em lay, ele abriu essa tela. Quando ele abriu essa tela, eu venho aqui em novo, entendeu? Dei um nome a ele de eixo. E cheguei aqui e alterei a cor. Ele não vai fazer porque ele está me dizendo aqui que já existe. Eu vou dar um comando ESC e aqui eu vou excluir ele. Então ele está aqui, ok? Seleciono a minha polilinha aqui. Quando eu seleciono, se eu digitar o comando PR, que é Properties, né, propriedades, ele abre essa aba. Então só venho aqui em Lay, eu vou mudar ele para eixo. E ele já veio aqui, Lay. Então fecha o comando Properties, tá aí, Lay. Beleza? Vou dar um save só para eu ver aqui como é que ele vai vir. Ele veio desse jeito no topográfico, já vindo com padrão salvar em DWG. Eu vou deixar ele desse jeito e vou botar aqui um 01 underline, só porque eu já tenho um igual. E vou salvar ele como um DXF, uma versão bem antiga, porque o topográfico ele é bem antigo e o meu AutoCAD ele já está mais atualizado. Vou botar ele como DXF aqui 2000 e vou dar um save. Beleza? Ele está me dizendo aqui que algumas configurações do programa já é mais novo e que talvez não abra. Então eu vou só fechar. Pronto, e agora eu vou fechar ele aqui e não vou salvar, porque eu já salvei ele DXF, ali é que ele queria estar salvando como DWG. Vou abrir aqui a minha pasta. Quando eu abro a minha pasta, veja que eu já tenho dois pontos. Eu tenho ele e tenho outro, ok? Vou abrir ali sem querer, mas vou estar fechando ele porque eu não quero mexer nisso agora. Deixa eu fechar ele aqui. Vou fechar ele aqui para a gente estar podendo estar fazendo aqui agora, beleza? Então, minimizando aqui minha área de trabalho, vou abrir o meu topográfico. Veja que ele estava aqui aberto o tempo todo. Agora eu venho em arquivo e vou vir importar. Eu exportei, agora eu vou importar. Tentar importar ele lá. Ele está como DXF, aula, está no plano. Eu vou vir para minha área de trabalho. Beleza, área de trabalho, aula 1 topográfico e veja que ele já está aqui. Abrir. Olha lá, para que eu botei aquele lay? Porque eu só quero agora eixo. Eu só quero agora, eu vou botar aqui camada, eu só quero essa e essa camada. Deixa eu ver se eu cliquei. Ah, vai. Eu segurei o Ctrl aqui, eu pensei que estava confundindo. Então só quero essas camadas importar aqui agora, que é a camada de eixo. E eu vou importar. Veja que a minha polilinha ela já está aqui. Ok? Então vou dar um F4 para enquadrar. Seleciono a minha polilinha. Deu um bugzinho aqui agora. Cliquei em cima da minha polilinha, selecionei. Vou vir aqui no meu primeiro ponto, com o botão direito do mouse, eu vou mandar criar alinhamento. Pronto, criou alinhamento. Beleza? Criando alinhamento, a gente vem aqui agora. Criando alinhamento aqui, a gente vem aqui. Vou clicar fora, porque quando você vem em arquivo, salvar como, ele está apagado, tá vendo? Então o que é que você faz? Seleciona, clica no seu alinhamento, vê ele tem que estar todo acesinho,
arquivo, salvar, curvas horizontais. Vou dar um nome aqui para aula, um nome padrão, viu? Underline 01. Estaca inicial vai ser minha estaca 0 e a minha distância de estaca é a cada 20 metros. Vou dar um OK, vou fechar e vou salvar como aula underline 01. Esse nome fica a critério de vocês, beleza? Quando eu fiz aquilo lá, ele já puxou aqui, ó. Eu fui rápido demais. Ele já veio para traçado. Ele já veio para traçado aqui o meu arquivo, né? Ele, quando eu fui lá, criei um alinhamento, salvar curvas horizontais, ele já salvou aqui essa pastinha. Minha distância já está aqui 20 metros. Só que aqui não tem nada. Por quê? Ele salvou os vértices. Ele salvou os vértices aqui do lado. Ó. Quando eu clico em vértice, ele salvou 1, vou botar 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lembra que lá a gente contou e deu 7? Então esse 1 é o meu vértice inicial e esse 7 é o meu vértice final. Então aqui, estaca inicial, você repete que seria sua estaca 0. Se eu chegar aqui e mandar calcular, quando eu clico aqui que eu mando calcular e fecho, que eu venho agora, não aconteceu nada ainda, você vem em curvas e manda calcular. Pronto, ele calculou. Só que você veja que ele está vindo aqui tudo como PI, PI1, PI2, PI3, PI4, PI5, PI6. Beleza? Quando eu dou em vista gráfica e mando carregar, olha aí meus cantos aí já estaqueado. O meu ponto de PI, aí esse estaca deve estar aparecendo a cada 5, tá vendo? E eu vou dar um F4 para enquadrar. Meu zero está nascendo daqui mesmo. Só que eu quero calcular minhas curvas. Eu não posso deixar meu traçado cheio de canto. Não é essa a logística. Como que eu faço isso? Eu vou... Não precisa, eu deixei mesmo. Então vou vir aqui em vértice novamente e vou entender o que é que ele está me dizendo. Ele está me dizendo que meu vértice 1 é um ponto de interseção. O que é um ponto de interseção? É um ponto de encontro, é um ponto que parou, que se encontrou ali. Então, esse 1 é beleza, que é meu início do trecho. Então agora vamos lá para o meu vértice 2. Ah, meu vértice 2 eu não quero isso, meu vértice 2 eu quero uma curva. Quando eu clico aqui ele tem várias opções, ó. Circular simples pelo raio, circular simples pela tangente, circular composta, espiral, circular espiral, que seria uma curva de transição, recuo, espiral, circular espiral, que seria uma curva de transição padrão que a gente usa. Então ele tem várias opções. Normalmente a mais utilizada, né, uma das mais utilizadas são duas, né, que seria essa circular ou tanto pelo raio como pela tangente, ou espiral, circular, espiral. Nesse primeiro caso aqui, eu vou usar uma pelo raio aqui. Eu trabalho pelo raio mais quando eu trabalho com raio obrigado, quando eu tenho um ponto específico ao qual eu tenho que seguir ali, aí eu trabalho calculando manualmente, entendeu? Meu raio obrigado de cada curva e eu trabalho pelo raio. Ou quando eu tenho um raio padrão, raio mínimo de projeto, ao qual o projeto já determina que meu raio mínimo é X e eu consigo atender esse raio. Mas vamos aqui primeiro pelo raio. Então ele já puxou aqui um raio aqui digitado. Você já pode apagar. E eu vou dizer aqui que eu quero meu raio igual eu botei. A minha primeira curva lá eu fiz um fillet de 100. Ele ficou até suave, você viu que passou bem. Então eu vou botar aqui um raio de 300. Beleza? Raio de 300. Vou mandar calcular, fechar. Vai ficar bem complexo, mas vamos lá que é para você entender. Veja que ele já mudou, já apareceu PC e já apareceu PT. O raio, a curva é tão suave que você veja que ele está praticamente colado. Ele não usou nem 20 metros para poder estar fazendo nosso cálculo ali. Então eu vou aumentar um pouquinho mais esse raio, que eu vi que eu tenho espaço. Então vem um vértice. Veja que eu estou fazendo um processo bem repetitivo para você ter uma noção. Não seria nesse, viu? Cuidado, muito cuidado. Então aqui é ponto de interseção, tem que mudar aqui o vértice que você quer, que seria o vértice 2. E eu vou dobrar isso aqui para 600. Calcular, fechar, curvas, calcular. Veja que ele praticamente manteve, aumentou só um pouquinho lá, mas manteve, que está algo bem suave. Eu vou fechar aqui, vamos dar uma vista gráfica só para a gente ver que nossa curva está bem suavezinha. Você nem percebe, tá vendo aqui ela? Ela é uma curvinha de nada mesmo, uma besteirinha. Se eu der um zoom aqui, você vai ver o meu PC
Se eu vir no F3 aqui, você vai ver o meu PT. Então eu vou dar um F4, beleza? Vou fechar e vou calcular demais. Vértice, vou agora para o vértice 3. Meu vértice 3 eu quero pela tangente. Qual é a tangente? A tangente é a medida que você vai puxar do seu PI para o seu ponto de curva inicial, sendo inicial e final, PC e PT. Então eu vou trabalhar com a tangente aqui como meus pontos estão perto, eu vou botar uma tangente aqui de 60 metros e vou calcular, beleza? Vou vir para o próximo aqui e vou tentar botar uma espiral nele aqui agora, espiral, circular, espiral. Meu raio, qual seria o raio que você quer para essa espiral? Eu vou botar aqui que eu quero um raio de 600 também, a gente viu que 600 passou bem. E a minha espiral quero de 40 para cada um. Vamos ver se não vai dar bug, se uma curva não vai sobrepor. No meu vértice 5 eu vou voltar como tangente. Vou botar aqui uma tangente de 40. No meu vértice 6, lembrando, viu, que isso tem norma. Se caso você vá projetar uma rodovia mesmo, que realmente queiram seguir todas as normas, você vai lá, tem as NBR, tem o manual do DENIT que explica claramente sobre tudo isso aqui. É um manual bem complexo mesmo, extenso até. Então você pode estar olhando lá que tudo existe uma norma, com base na característica da sua via, com base na velocidade diretriz e tudo mais. Você tem algumas coisas que você tem que restringir ali, beleza? Vou calcular tudo aqui e vou vir em curva e vou mandar calcular. Então veja que ele já apareceu aqui o PC2, PT2, não deu sobreposição, a minha transição funcionou, tá tudo calculado aqui. Venho em vista gráfica, carregar, pronto. Ele já fez a minha curva, ele já fez a minha transição aqui, ó, onde eu botei a minha transição, ele fez, entendeu? Ele já fez a minha outra curva circular. Se eu quisesse até suavizar mais isso aqui, essa curva, eu poderia voltar lá e aumentar minha tangente, que nesse caso aqui é o meu PI 4, né? Ele finaliza no 6. Vou vir em vértice, eu acho que ele é o meu vértice 4, isso, meu vértice 5, né? Ele é o meu vértice 5, vou botar aqui então um 60 no meu vértice 5, vou botar um 80 para ver se a gente calcula. Calcular, fechar, curvas, calcular, fechar. Fechar você sempre utiliza em fechar. Vou dar um save aqui, beleza? Veja que ele já suavizou a minha curva aqui. Então, o traçado em si está criado. O traçado, a logística de traçado seria isso aqui, entendeu? PC, PT, minha estaca inicial, final, lá tem minha progressiva com meta. Você veja que a minha tangente toda ela está dando quase 900 metros, 894. Então seria isso aqui. E recapitulando mais uma vez, isso aqui ele não está com a narrativa de normas técnicas, é uma narrativa voltada a um assunto preliminar para se trabalhar dentro do topográfico. Se você tem a narrativa técnica, você tem todas as normas aí, você quer seguir, é o mesmo processo, só que aí você vai estar caracterizando seus PI, você vai estar caracterizando todos os seus vértices aqui com base na normativa técnica. Então, tipo, pelo um cruzamento da velocidade da minha via, eu não posso ter um raio menor do que 1000. Então, seu raio menor aqui será 1000. Se a sua tangente não atende, aí você vai fugir todo do contexto, vai modificar sua tangente, vai desapropriar. Então, isso aqui é algo bem adaptativo pelo levantamento que a gente tem, ok? Então, vou dar um pause aí e ficamos até a próxima. Valeu, show!